Oi, gente. Olá, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos nosso momento de reflexão, não é? Nosso momento de oração e de reflexão. Essa semana, feriado aqui na cidade de cá, para os lados de cá, né? Me perguntaram hoje se é o feriado nacional. Não é nacional, é regional, mas como são tantas cidades no Brasil que celebram esse feriado, acabam, né, tendo esse momento. Estamos no final do ano, chegando já no final do ano, olhando para trás, a gente olha o quanto que a gente esteve juntos, né, na nossa oração, na nossa reflexão, e queremos reafirmar o propósito para 2026, se você quiser estar conosco, continuando nosso momento de reflexão. Vamos para a nossa frase do dia de hoje. A nossa frase do dia de hoje é: a excelência é a semente do acesso contínuo. A excelência é a semente do acesso contínuo. Eu quero que você inclua, eu quero propor, aliás, a você, que nós incluamos uma palavra no nosso vocabulário aí, a palavra excelência. A gente já falou sobre acesso aqui, né? O que é acesso? Acessos são as portas abertas. Acesso é o acesso contínuo, é poder ser recebido, né? É poder ter condições de chegar a alguém, algum status. Vou tentar explicar como é que funciona isso. Você, por exemplo, não dá acesso a todo mundo à sua amizade, por exemplo, ao seu amor, por exemplo. Se você mexe com a empresa, você não vai atender a todo mundo e dar emprego a todo mundo. A vida é acesso. Eu até poderia dizer para você, as relações, vida são relações. Relações são conexões, e conexões é acesso. Então, vida são relações, relações são conexões, e conexões são acesso. É o acesso que você dá ou recebe, né? Você dá liberdade a alguém de chegar até você, ele teve acesso. Você ganhou acesso de chegar até alguém, você recebeu acesso, né? Você quer falar com alguém, então você pede licença para ter um acesso ali àquela pessoa. Vou dar um outro exemplo para ficar mais fácil ainda. Quando você está precisando de emprego e alguém vai pedir emprego para você, então a pessoa vai buscar, você tem acesso a esse amigo, o amigo é seu amigo, então você tem acesso contínuo ali. Então esse amigo vai pedir um emprego para você, para o dono de uma loja. Então esse amigo terá que conseguir o acesso ao dono da loja. Ele vai ter que chegar lá, né, até o dono da loja, conseguir esse espaço e chegar lá, falar de você. Eu costumo, às vezes, pedir emprego para algumas pessoas da igreja, consigo alguns, às vezes, então eu falo com alguém, eu tenho uma certa facilidade de abrir espaço, de conseguir acesso, então eu vou lá e peço, e falo com a pessoa e consegui o acesso, e agora eu consigo acesso para que a pessoa possa ir lá dar entrevista, o que for. Então, acesso é isso, é quando as portas se abrem para a gente chegar. Mas acesso contínuo é continuar tendo acesso, é viver é criar um relacionamento. Acesso contínuo já é relacionamento, é manter-se ali. Eu lembro que a Fernanda Montenegro, falando sobre relacionamento, ela diz o seguinte: a beleza é importante no relacionamento. Ela abre portas, mas a beleza não sustenta um relacionamento. Por exemplo, a moça é muito bonita, ou o rapaz é muito bonito. Aí você vai conversar com o cara, ele é um panguá, né? Ele ali não sabe, né? Um desavisado, ele não consegue sustentar uma conversa de 5 minutos, ele tem as ideias totalmente fora do lugar, então aquele relacionamento não vai se sustentar, por mais bonito que a pessoa seja. Então, a beleza estética, a aparência, ela abre acesso, mas ela não dá acesso contínuo. Bom, aí entra a palavra que nós estamos tratando aqui. O que nos faz dar acesso contínuo? A excelência. Vou dar um exemplo. Lembra que eu acabei de dar o exemplo de pedir um emprego. Então, você precisou do emprego, o patrão abriu as portas da loja, da empresa, abriu as portas, então tá, vem trabalhar com a gente, vem aqui, mostra o que você sabe fazer. Bom, então ele já te deu acesso.
Mas o acesso contínuo vai ser feito pelo serviço que você vai mostrar, pela excelência do serviço que você vai mostrar. É a excelência que garante o acesso contínuo. O acesso você consegue com uma conversa, com uma chavecada, com uma aparência física, com um encontro ali, um esbarrão aqui, alguém que você pediu. O acesso, ele vem, alguma coisa na internet. O acesso é até fácil. Agora, acesso contínuo é a excelência, é que vai te garantir. É a forma como você trata, é a forma como você lida, é a forma como você cuida. Isso serve para as relações profissionais, isso serve para as relações afetivas, isso serve para as relações espirituais. Deus também quer ter as pessoas acham que o acesso a Deus é livre, né? Como que as pessoas deveriam estudar mais a palavra de Deus, estudar teologia e ficar parado, ficar ouvindo bobagens nas internet? Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus veio nos dar completo acesso a Deus. Ou quando Jesus morre, o véu do santuário se rasga, né? Porque o templo santo, o santuário, né? O templo, o tabernáculo, tinha uma parte que era só o sumo sacerdote que podia entrar uma vez por ano na presença mais próxima de Deus. Então, essa parte era separada por um véu. Quando Jesus morre, o véu rasga-se de alto a baixo. Então, o autor de Hebreus vai explicar que a morte de Cristo é a abertura, o acesso para se chegar até ao Pai, para se chegar a Deus. É por isso que a gente ora e fala em nome de Jesus, é porque ninguém tem condições de chegar de Deus e falar em meu nome mesmo, eu estou aqui, eu sou seu chapa. As pessoas acham que são chapa, mas não são, não, né? As pessoas acham que são chapa, mas não são, não. Então, o que acontece? Jesus nos deu acesso a Deus, mas não é um acesso contínuo, não é um acesso. O acesso tem que passar por Jesus. Tem que passar por Cristo. Ninguém, as pessoas acham que conseguem chegar até Deus sem passar por Jesus. Não vai acontecer. Isso não é possível. O acesso é feito através de Jesus. Agora, e o acesso a Jesus? Isso seria interessante. E o acesso a Jesus? O acesso a Jesus se dá pela conversão. E o que é conversão? É quando você está vivendo uma vida, está andando por um caminho, vê que esse caminho não é o caminho de Deus, não é o caminho da intimidade com Jesus, não é o caminho da intimidade com Cristo, e você então converte, você faz a curva e muda de caminho, e aí você passa a ter uma vida de intimidade com Cristo. E aí vem o acesso com Cristo, é contínuo quando você mantém a sua excelência no seu relacionamento com Jesus, no seu relacionamento com Deus. Então, a gente percebeu que a excelência é realmente o segredo para o acesso contínuo. Você tem um relacionamento, quer manter esse relacionamento a longo prazo? Então, você tem que ter excelência para lidar com esse relacionamento. Tem que tratar com excelência e ver se o outro também te trata com excelência, porque aí não resolve. Mas você tem que tratar com excelência. Você quer continuar no emprego? Você precisa ter um atendimento de excelência. Você tem que oferecer um serviço de excelência. Quer conseguir uma melhor condições na escola, passar com notas melhores? Você tem que ter um estudar com excelência, né? Um estudar em casa com excelência. Você quer ter enfim, um relacionamento com Deus com excelência, ou com acesso a Deus, você tem que ter uma vida cristã com excelência. Eu tenho um aluno que ele está no primeiro ano, mas a gente já está estudando matérias do terceiro ano. Então, o que acontece? É porque ela contém uma aula, que a gente oferece ela, uma aula com excelência. Cobra muito, exige demais, é apertado demais, mas é com excelência, porque eu não estou ali para brincar, eu não sou pai, não sou mãe, não sou amigo, não sou colega, eu sou professor, e como professor eu tenho que oferecer um trabalho de excelência, e ela precisa ser, essa pessoa precisa ser um aluno de excelência, para que ele possa, então, conseguir dar resultados com excelência. Não sei se você está percebendo. Eu quero que você comece a pensar a partir de agora. Será que eu estou trabalhando com excelência? Será que eu estou servindo a Deus com excelência? Será que eu estou no meu relacionamento, no meu casamento com excelência? Será que eu trato meu marido, meu filho, minha esposa, meus amigos com excelência? Porque se a gente não oferecer a excelência, a gente está dizendo que qualquer coisa serve. E ninguém que se dê o valor aceita qualquer coisa. Nem você. Não é verdade? Excelência. Salmo 50, verso 4, diz assim, o verso 5. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança
por meio de sacrifícios. Eu vou pegar a primeira parte, congregai os meus santos. Deus está dizendo que os seus santos precisam congregar. Deus está chamando os seus santos para congregar. Congregar é reunir. Congregar é ir à igreja. A gente não vai à igreja porque a gente não tem o que fazer no domingo. A gente vai à igreja porque Deus deu uma ordem que os seus santos precisam estar em congregação, precisam estar reunidos. Por isso que essa ideia de que eu sou de Deus, mas não estou na igreja, isso não rola. Isso não faz nenhum sentido para quem quer pensar em termos de escritura. Quem é do Senhor está congregando junto com os santos, buscando oferecer a Deus um serviço de excelência. Congregue, busque a presença de Deus. Deixa Deus te dar excelência para viver. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa reflexão tão importante, onde nós aprendemos, meu Deus, o valor da excelência, Pai. Queremos trabalhar com excelência, queremos tratar com excelência, queremos atender com excelência, queremos nos relacionar com excelência, Senhor. De tal maneira que a nossa atenção seja excelente. Queremos oferecer atenção, Senhor Deus, às pessoas que estão ao nosso redor. Oh, meu Deus, queremos oferecer atenção a quem amamos. Queremos oferecer atenção à Tua palavra, à Tua voz, para que a Tua voz possa ser ouvida por nós, não pelos nossos ouvidos, mas pelos nossos olhos, pela nossa mente, pelo nosso coração, pela nossa alma. E que tudo em nós, Senhor, seja pronto para Te ouvir. Pronto para Te ouvir. Que nós paremos de ouvir as vozes na nossa cabeça. Às vezes a gente fica meio que esquizofrênico, ouvindo multidões de vozes, multidões de ideias, sugestões do mundo, sugestões de amigos, sugestões de, sei lá, de gente que não tem nada a ver contigo. E isso confunde que nós possamos ter o ouvido tão atento a Ti, que a Tua voz seja inconfundível, e a gente saiba que estamos ouvindo o Senhor, somos do Senhor, pertencemos a Ti e queremos estar contigo. Que possamos, ó Deus, oferecer excelência em tudo que fizemos, em tudo. Que em tudo sejamos excelência. E sabemos que a excelência vai abrir as portas do acesso contínuo. Ensina-nos e abriga-nos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e agora para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Lembre-se, acesso contínuo precisa de ter excelência. Tenha excelência para a vida. Te vejo amanhã. Graça e paz. E tchau.